Bom, olá a todos. A gente vai fazer essa aula em forma de vídeo, né, por causa do feriado dessa semana. E o nosso tema é funções orgânicas oxigenadas, a segunda parte. Então, essa lista, não sei se vocês já viram, ela tem um pouco mais de exercícios, porque realmente funções orgânicas é uma coisa que aparece muito em todos os vestibulares. Então, repassando aqui as funções, vocês viram essa semana a teoria de éster, que é uma função muito parecida com o éter, né? Ele tem essa configuração aqui. Então, lembrando que a diferença do éster para o éter, que até o nome é parecido, é que a gente tem no éter só essa parte aqui, certo? Sem essa dupla O aqui ligada no carbono. A nomenclatura dos dois é diferente, a função é bem diferente, mas como é que eu faço para lembrar e não confundir? O éster, o nome em si tem mais letras, né? Porque tem um S aqui no meio, e portanto ele vai ter mais oxigênios do que o éter, que tem um só e não tem o S. Então eu faço essa comparação para não confundir. Então a palavra, né, o nome da função que tem mais letras é o que tem mais oxigênios. Então ele é formado por uma junção entre um ácido carboxílico e um álcool. A gente vai ver mais para frente uma reação que chama reação de esterificação, que é a formação do éster. Então, uma parte dele vem de um ácido carboxílico e a outra parte vem de um álcool, ok? A gente vai estudar isso melhor um pouco mais para frente. Eles são responsáveis pelo aroma de flores e frutas. Então, esses extratos que a gente vê no supermercado, né, que tem cheiro de flor e fruta, normalmente é um composto de éster. E a nomenclatura dele é o prefixo, e nesse caso aqui a gente vai considerar sempre o prefixo da cadeia que está ligada à dupla O. Então, é a partir desse carbono aqui, certo? Independente se ele tem mais ou menos carbonos. O infixo referente a esse pedaço também, e a junção de oato nessa palavra. Depois o D, e o que a gente chama de radical, que é a outra parte da cadeia que está ligada no outro oxigênio. E o finalzinho A. Então, vamos fazer um exemplo disso daqui, ó. Trouxe dois, né, para a gente poder comparar eles. Então, vou começar com esse primeiro aqui da lateral. Eu vou ter aqui, primeiro, ligado ao carbono com a dupla. Eu vou ter 4 carbonos aqui, né? Então, met, et, prop e but. Então, eu vou ter but como número de carbonos, que é o nosso prefixo. O infixo an, porque eu só tenho ligações simples. E o oato, que é o que me pede a nomenclatura. Aqui embaixo, ligado ao heteroátomo, oxigênio, eu vou ter um carbono só. Então, eu vou usar essa nomenclatura como ramificação. A mesma forma de nomenclatura. E no final eu vou adicionar o A. Então, o nome desse meu composto é butanoato de metila. Okay? E o outro exemplo aqui que eu trouxe é o de cá. Então, ligado ao carbono com a dupla O, eu tenho 2, né? Eu tenho o carbono na dupla O e mais um. Então, ficam 2 carbonos. Met, et. Só tenho ligações simples e oato, que é o que me pede a nomenclatura. E depois aqui ligado ao heteroátomo do oxigênio, eu vou ter 4 carbonos. Então, met, et, prop e but. E aqui eu vou usar um butil, porque é o nome da ramificação com 4 carbonos. E terminar com A, que é o da nomenclatura de éster. Então, isso daqui fica etanoato de butila. Okay? Então, a gente tem essas duas moléculas aqui como exemplo, e para a gente ver exatamente como faz a nomenclatura de éster. A cetona é uma outra função que tem um grupo funcional que a gente chama de carbonila. A carbonila é um C-dupla-O, ok? Uma característica da cetona é que esse C-dupla-O ele vai estar sempre no meio da cadeia, ok? Então, ele é fácil de identificar.
Ele está presente em extratos de flores e solventes, então a acetona, que a gente tem como solvente de esmalte, é um composto de cetona, o nome já diz, né? Que é a propanona. A gente vai ver a molécula dele mais para frente. E aqui a nomenclatura dele é simples, é o prefixo, então o número de carbonos, o tipo de ligação como infixo e o final ona. O ácido carboxílico tem um grupo funcional que a gente chama de carboxila. Por quê? É uma junção de carbonila aqui, ó, com a C-O, certo? Com uma hidroxila, que é o H que a gente viu semana passada. Então, a junção desses nomes é uma carboxila, ok? E quando a gente escreve ele na molécula, ele pode aparecer dessa forma, COOH. Então, ele tem uma característica ácida, como o próprio nome diz, né? Então, quando a gente vai medir o pH disso, existe um pH ácido, portanto, ele tem uma certa capacidade corrosiva. Os compostos de ácido carboxílico são compostos polares, justamente por causa dessa parte aqui, exceto se você tem uma cadeia carbônica muito grande. E a gente vai trabalhar um pouquinho de polaridade também mais para frente. Não sei se vocês já viram nas outras químicas, né? Mas aqui a gente forma um polo, que inclusive pode se ligar com a água. Então, até certo ponto, os ácidos carboxílicos, eles são solúveis em água. A partir de que momento que isso vai deixar de ser uma regra? Quando eu tiver uma cadeia carbônica muito grande, então 7, 8 carbonos, às vezes até 5 carbonos para cima, ok? E ele vai deixar de ser polar e vai deixar de ser solúvel em água. Por causa dessa lateral aqui, eles fazem ligações de hidrogênio, que é um tipo de interação entre as moléculas. E a nomenclatura, eu coloco o ácido na frente, depois o prefixo, infixo e termino com oico. Aqui no aldeído, eu vou ter um grupo funcional que é a carbonila. É o mesmo grupo funcional da cetona. Então, eu tenho aqui um C-O também, mas a característica do aldeído é que essa carbonila ela acontece sempre na extremidade da cadeia. Então, eu sempre vou ter isso daqui. É um C-O ligado a H, ok? A maioria desses compostos é inflamável. Ele também vai ter uma tendência aqui a formar ligações de hidrogênio, vai ser um pouco solúvel em água, não tanto quanto o ácido carboxílico. E a nomenclatura dele é o prefixo, número de carbonos, infixo, tipo de ligação entre carbonos e ao, que é o final dele. Então, indo para a nossa lista de exercício, então esse primeiro aqui é do ITA e pede para a gente considerar as seguintes substâncias aqui embaixo e as funções químicas que eles enumeraram aqui, de A até F. E pede para a gente associar corretamente essas substâncias com as funções químicas. Então, primeiro a gente vai identificar aqui e depois a gente faz a relação, ok? Então, primeiro aqui, olha, eu tenho um carbono ligado a uma dupla O. Opa, pode ser uma cetona ou pode ser um aldeído. Mas eu tenho um hidrogênio, que pode ser um ácido carboxílico também, né? Mas eu tenho um hidrogênio aqui embaixo. Eu sei que carbono, dupla O e hidrogênio é aldeído. Então, o número 1 é aldeído. O segundo, eu tenho dupla O, então pode ser ácido carboxílico, aldeído e cetona. Mas ele está ligado no meio da minha cadeia e eu tenho um carbono de cada lado aqui, ó. Uma outra coisa interessante é que aldeído e ácido carboxílico sempre vão estar na ponta da cadeia, ok? Então, esse daqui, ó, ele é uma cetona. Está no meio da cadeia, tem dupla O, é cetona. O lado de cá, agora a gente consegue ver também as funções que a gente viu semana passada, né? Eu tenho oxigênio entre carbonos, então isso daqui é um éter. E aqui o oxigênio entre carbonos também, mas com uma dupla O. Então esse daqui é um éster. Okay? Lembrando que dá pra gente ver a diferença, olha, aqui tem um oxigênio só no meio e o nome da minha função com menos letras, né? E aqui o nome da função é maior, eu tenho um maior número de oxigênios na cadeia, ok? Então aqui, eu tenho que o número 1
está relacionado com o aldeído. Então, vou colocar o número 1 aqui na frente. O número 2 está relacionado com cetona. O 3 com éter. E o 4 com éster. Ok? Então, número 1, C. Tem aqui letra B e letra C como opção. O número 2, D. O número 3, F. E o número 4, E. Dando aqui gabarito letra C pra gente. Ok? Então, o exercício do ITA, que muita gente considera complicado, né? Mas a gente conseguiu fazer ele aqui sem muitos problemas. Então, aqui, uma segunda questão, essa questão do Enem, de 2012, fala que a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como piretina e cronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas. Aqui embaixo cortou, mas é o nome da cronopilina, ok? Então, aqui a gente tem que identificar. No Enem, esse tipo de questão de identificação é muito comum, tá? Aqui na lateral, ó, não tem nada. Aqui não vai cortar nada na nossa imagem, ok? Então, o que a gente vai fazer? Identificar as funções, tá? Então, eu consigo identificar uma aqui, ó. Tem uma dupla O, né? Ligado aqui em um carbono que está ligado em outros 2 carbonos. Então, isso daqui é uma cetona. Você tem 2 estratégias aqui, né? Você pode identificar todos de cada elemento, de cada substância, ou você pode identificar a mesma função em diferentes substâncias, né? Então, aqui, por exemplo, eu identifiquei a cetona e eu já identifiquei a cetona aqui de novo, olha. Então, já identifiquei a cetona aqui outra vez, ok? Ótimo. Quais outras funções eu tenho aqui? Bom, no de cima, eu só tenho esses outros 2 oxigênios aqui, ó. Fica fácil, né? O restante eu sei que é carbono e hidrogênio, eu não vou tratar eles como função, ok? Então, aqui um oxigênio em dupla, ligado a um carbono que está ligado em outro oxigênio. Opa, isso aqui é um éster. Vou tentar pegar ele inteiro aqui. Ótimo. E aqui embaixo eu tenho também, ó, uma dupla O, um oxigênio aqui em cima, e eles estão ligados pelo mesmo carbono. Então, eu vou selecionar ele aqui. E eu tenho um éster. Vocês reparem que aqui, ó, tem uma outra função, né? Um carbono ligado em OH é um álcool, que a gente viu semana passada. Então, eu tenho essas funções. Tem um álcool também na cronopilina, que é essa segunda molécula, mas ele não vai entrar como resposta, porque ele não está contido, né? Ele não aparece na piretrina, ok? Então, daqui a gente tem o nosso gabarito, éster e cetona e éster aqui, letra B.